Olá, eu sou a professora Daniele e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje iremos falar sobre o gênero textual poema. O poema é um gênero textual que faz parte dos gêneros literários, mais precisamente do gênero lírico. Pode ser escrito conforme rígidas normas, como os poemas de forma fixa, que vão ser caracterizados e classificados de acordo com essa forma fixa que ele apresenta, ou também podem ser escritos em versos livres. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Você sabia que poema e poesia não são a mesma coisa? Vou caracterizar agora poema e poesia para que você possa diferenciá-los. Poesia. Entendemos por poesia a emoção presente nas mais variadas manifestações artísticas. Podemos encontrar poesia em poemas, canções, textos narrativos, peças publicitárias, pinturas e filmes, por exemplo. A poesia é algo imaterial, é algo subjetivo. Vamos dar um exemplo. Aqui temos o quadro do Van Gogh chamado O Semeador. Muitos dizem que essa obra de arte contém muita poesia, que é uma obra de arte muito poética. Esse sentimento de haver poesia ou não, ele vai depender de como você se sente ao ver, ao apreciar essa obra de arte. Então, muitas pessoas vão dizer que há poesia nessa obra de arte e alguns vão dizer que não, porque por ser algo subjetivo, ele vai depender de como cada pessoa se sente, quais as emoções a obra de arte desperta em você. Já o poema é um gênero textual, e por ser um gênero textual, ele tem características de estrutura próprias. No poema, há versos, métrica, estrofes, rimas e ritmo. É possível, inclusive, que a gente não encontre poesia em determinado poema, que ele não nos sensibilize de alguma forma, assim como também é possível nos sentirmos emocionalmente tocados por esse poema. Existem coisas que fazem parte da estrutura básica do poema, e a principal delas é o verso e a estrofe. O verso é cada linha do poema, ou seja, o verso é a unidade poética. Temos aqui uma estrofe, uma parte do poema de Camões. O primeiro que eu vou ler é o primeiro verso. Alma minha gentil que te partiste. Aqui embaixo temos esse verso já incluso na estrofe a qual ele pertence. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Os poemas também apresentam outras características, como a métrica, que é representada pelo número de sílabas presentes em um verso, e o ritmo, que é o tempo correto das frases. Cada poema ele vai ter o seu ritmo próprio. E é possível que a gente entender o ritmo fazendo a leitura desses poemas, declamando esses poemas. Os poemas também podem apresentar rimas, que é o resultado de som iguais ou semelhantes entre as palavras, podendo estar no meio ou no final dos versos. Rima não é obrigatório no poema. Há poemas que vão ter rimas e há poemas que não vão ter rimas, e ainda assim eles vão ser considerados poemas. Temos também o estribilho, ou mais conhecido como refrão, que é a repetição regular de um verso ou de uma estrofe, que também não é obrigatório. Nem todo poema vai ter estribilho. E temos também os poemas de forma fixa. Estes obedecem a um número exato de versos, estrofes e rimas. E dependendo desse número exato de versos, estrofes e rimas, eles vão ser classificados em acróstico, balada, soneto, trova e haikai. Mas esse é assunto que nós vamos estudar muito mais adiante. Vou dar um exemplo agora para vocês de um poema e nós vamos analisar se existem essas características que eu citei nele. O poema que eu vou ler se chama A Porta e ele é do Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Vamos analisar? Contando aqui a unidade poética, vamos ver quantos versos esse poema tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podemos dizer, então,
que esse poema apresenta 12 versos. Observando também, podemos ver que ele tem 2 agrupamentos de versos. Então, dizemos que nesse poema há 2 estrofes. Podemos dizer também que na primeira estrofe há 4 versos. E na segunda estrofe há 8 versos. Podemos dizer que há rimas nesse poema, que há métrica, há ritmo. Podemos dizer que há poesia? Como foi explicado anteriormente, ter ou não poesia depende das emoções e dos sentimentos que o poema ele desperta em você. Então, cada um vai poder dizer da sua forma se há poesia ou não, porque é algo subjetivo, é algo individual para cada pessoa. Esse é apenas um trecho do poema. O poema completo nós vamos trabalhar mais para frente, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam ao vídeo quantas vezes vocês quiserem e acharem necessário para assimilar o conteúdo. Não deixe de tirar dúvidas com a professora. Lembre-se também que a internet é uma ótima fonte de pesquisa. Um beijo e até a próxima!